Então, boa noite. Então, inicia nossa aqui a terceira aula, né, a disciplina de modelagem de dados, né. Apenas um lembrete inicial. Lembrando, senhores, que dia 17, semana que vem, é o prazo máximo para entrega do trabalho, tá? O trabalho contempla a lista do AVA e também contempla a questão dos exercícios do AVA, né, da unidade 1 inteira. Né, como a gente está no terceiro encontro, então deu certinho para que a gente possa fazer os 3 encontros, beleza? Então não se esqueçam, tá? Então, como ficou firmado na primeira aula, qual está disponível no AVA, lá também no canal do YouTube, tem o link tudo certinho. Se por um acaso não completar totalmente os exercícios, a nota será proporcional, tá certo? Então vamos lá. Ô, professor, rapidinho, só uma dúvida Pode aí falar. sobre esse trabalho. Os arquivos lá podem ser mandados separado? Não, tudo junto no arquivo zip, porque acho que dá para fazer uma postagem só. Mas assim eu falo Word lá. São duas resenhas Pode, diferentes, né? não tem problema não. Precisa ter Você pode capa? pegar, assim, ó. Você pode fazer 2 arquivos do Word, né? Um vai ser a lista lá que eu dei, o trabalho que eu dei, e o outro você pode colar os prints do AVA, que você fez do AVA. Então você pega os 2 arquivos e coloca num único arquivo zip e sobe para mim eles. Ah, tá, beleza. Tá? Esse é o arquivo zip de preferência com o nome dos senhores, tá? Uhum. Professor, acho que a dúvida dele é referente às duas resenhas, se são no mesmo arquivo do Word ou são em arquivos separados as resenhas. Pode fazer no mesmo arquivo, no arquivo separado, contanto que você suba Sei mesmo. somente um arquivo, acho que é melhor, tá? Não, beleza. Professor, Oi? e se fizer tudo num único arquivo do Word? Tá valendo também, né? Não é certo, né? Mas, enfim. Ô, professor, eu fiz tudo em um arquivo do Word, mas também não zipei ele. Não tem problema, se você subiu, sem problema. A minha intenção de zipar é porque sempre o arquivo zip ele fica menor e ele corre um risco menor de corromper. Tá certo? Mas assim, esse primeiro eu vou dar um boi para vocês fazerem da maneira que der, tá? Mas segundo, como vai ser uma coisa mais prática e vai ser uma coisa muito mais puxada, né, já a partir da semana que vem eu já vou colocar esse outro trabalho no ar para vocês já, que é para entregar no final do ano, no final do semestre, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Hoje, na aula passada, né, a gente falou sobre entidade, relacionamento e cardinalidade. E fizemos uns exercícios, né? Então hoje a gente vai dar uma evoluída um pouco mais em relação a isso, beleza? A gente estava vendo a questão mais de um macro. O que a gente estava vendo? Uma entidade, que é alguma coisa do mundo real que eu quero mapear para um banco de dados. O relacionamento é a ação que essas entidades têm uma com a outra, que é a conversa, quem conversa com quem, né? E a cardinalidade, que é a quantidade de relacionamentos que uma entidade tem com a outra. Né? Então, A pode se relacionar N vezes com B, porém B só uma única vez com A. Né? A gente tem 2 tipos, mínimo e máximo. Beleza. Partindo daí, a gente vai dar uma evoluída nisso aí agora, aumentando um pouco mais a complexidade disso. Onde hoje nós iremos abordar sobre atributos, certo? Tipos de atributos, grau de relacionamento e vamos aprender a fazer uma leitura do diagrama como um todo, beleza? Então vamos partir para o primeiro aqui, que é os atributos, tá? O que é atributo? Bom, atributo, numa descrição textual, são adjetivos que podem denotar atributos, ou seja, são características que nós queremos guardar de uma entidade, tá certo? Então eu quero guardar uma característica de uma entidade, essa característica vai ter o nome de atributo. Olha lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessa frase que nós temos aqui. Cada funcionário, esse aqui, ó, no caso, é uma entidade, é numerado. Deixa eu pegar aqui a caneta. Numerado. O que é o numerado aqui? Ele tem um número pelo seu CPF. Ele é nomeado, quer dizer, ele tem um nome, ele é datado com uma data de contratação. E tem também um tempo de serviço,
e pode ter 2 telefones de contato, sendo um residencial e outro celular. Então, olha aqui, tudo isso o que eu marquei aqui é a nossa entidade. Agora, tudo que está grifadinho de vermelho é o quê? São coisas, são características que eu quero guardar de quem? De funcionário. Então, atributo é nada mais, nada menos do que as características que eu desejo guardar de uma entidade. Certo? Vamos dar continuidade aqui. A simbologia, como a gente vai representar um atributo? O atributo ele vai estar sempre ligado à entidade, tá certo? E como eu vou fazer isso? Eu vou representar o atributo como uma elipse, certo? Porém, essa elipse vai estar ligada sempre à entidade a qual ela pertence. Olha aqui nesse caso. Funcionário, eu tenho a característica CPF, a característica nome, a característica data de contratação, tempo de serviço e telefone de contato. Cada característica dessa eu representei por o quê? Por uma elipse, certo? Não precisa ser perfeito, tá? Pode ser até um círculo se você quiser. E essa elipse, ela está apontando, está ligada, quer dizer, né? Na minha entidade. O que significa? Significa que isso aqui, ó, CPF é uma característica de funcionário, pertence a funcionário. Tá certo? Então tá, se a gente sabe que atributo é uma característica de uma entidade, nós podemos ter alguns tipos de atributos, tá? O que são? Eles referem-se, certo? Refere-se ao comportamento do dado armazenado no atributo. Nós temos 3 tipos. Um atributo ele pode ser composto, tá? Composto, multivalorado ou determinante. O atributo composto é um atributo que o próprio nome dele fica a palavra composto. E quando eu falo assim, o chocolate é composto por cacau e demais condimentos, o que é? O produto final chocolate é composto por outros produtos, que são as suas matérias-primas, tá certo? Então vamos entender que é como se fosse assim, ó. Quando eu tenho um atributo composto, eu tenho um atributo que ele é um produto e ele tem as suas matérias-primas em esse atributo, tá certo? Olha aqui, eu tenho um nome que ele é dividido em pré-nome, nome do meio e sobrenome. Olha aqui, ó. Como que eu vou representar isso? Da mesma maneira, porém, ele não vai estar ligado à minha entidade, e sim ao atributo ao qual ele pertence. Então, nome tem prenome, nome do meio e sobrenome. Atributo multivalorado. O que é isso? O que essa palavra traz na sua cabeça quando eu falo assim, olha, isso aqui é multivalorado? Quem pode falar para mim isso? Possui vários valores. Vários valores. Então, quer dizer, é uma coisa que tem mais de um valor. Então, é um atributo que pode assumir o que? Um conjunto de valores para cada ocorrência da entidade. Então, quer dizer que eu tenho uma característica que pode ter mais de um valor. Por exemplo, eu tenho aqui a minha entidade funcionário, que tem a característica CPF, que tem a característica nome, e que tem uma característica chamada telefone de contato. Tudo isso aqui é atributo. Porém, eu posso ter mais de um telefone de contato para entrar em contato com esse funcionário. Como, por exemplo, telefone residencial, telefone de recado, celular. Tudo isso é uma maneira de eu entrar em contato. Então, é uma característica telefone de contato. É quando ele recebe mais de um valor. Só que eu sempre tenho que identificar se um atributo multivalor, ele é realmente multivalorado, dando uma cardinalidade para ele. Tá certo?
Lembra que a gente fez a cardinalidade para entidades? Nós vamos ter também cardinalidade em atributo multivalorado. Tá certo? Olha lá. Nós temos dois tipos de entidade, de cardinalidade. Quais são? Mínima e máxima. E isso falando na cardinalidade em relação a entidades. Agora, em atributo multivalorado, é a mesma coisa. Eu vou ter dois tipos de cardinalidade. Mínima e máxima. Tá certo? A mínima, eu vou ter dois tipos, 0 e 1, sendo 0 opcional e 1 obrigatório. Beleza? Tranquilo? E a máxima, ele fala que a gente pode ter aqui dois tipos, tá? 1 ou n. Esquece esse valor numérico exato. Tá? Esquece. Eu não posso definir em banco de dados quantidade máxima de valores a se receber dentro de um atributo, tá certo? Eu posso falar assim, ó, aqui só pode um ou mais de um, tá certo? Se puder mais de um, é quanto? N. Agora, quando só pode uma única ocorrência, ela é 1. Agora, vamos fazer um exercício de raciocínio lógico aqui. Vamos pensar. Se eu tenho um atributo multivalorado, eu estou dizendo que esse atributo pode ter mais de uma ocorrência dele mesmo para esta entidade. Concordam comigo? Sim. Sim. Beleza. Vamos pensar então. Se eu tenho um atributo multivalorado que tem cardinalidade mínima 1 e cardinalidade máxima 1, o que significa? Significa que, para. Significa que ele é obrigatório e o máximo é 1. É 1, beleza. Agora, quem que respondeu? Foi o Eric? Foi. Isso. Eric, pensa aqui comigo. Quando eu falo atributo multivalorado, o que a palavra fala multivalorado? É mais de um? Valor. Não existe atributo multivalorado. É uma coisa assim meio esquisita eu falar que um atributo é multivalorado, falar que o máximo dele é 1. Aí ele deixa de ser multivalorado. Você concorda comigo? Concordo. Então eu só vou praticamente utilizar no atributo multivalorado a cardinalidade máxima do tipo N. Tá certo? Então fica aí uma dica. Beleza, então a gente viu aqui atributo composto, multivalorado e por último o atributo determinante. Tá certo? Professor, Oi. ainda na questão do multivalorado, ele ser opcional não implica também, tipo, nessa forma Não. 1? Não. É assim, ó. O opcional pode. Por quê? Vamos supor que eu tenho um atributo CPF, nome e telefone de contato. Tá certo? Mas vamos supor que o funcionário não tem telefone nenhum de contato. Tá? Agora, CPF e nome ele tem que ter. Agora, telefone não é obrigatório ter. Tá certo? Beleza. O telefone a gente consegue dar uma... O opcional a gente consegue dar uma trabalhada nisso, beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos voltar lá. Mais uma pergunta, alguém? Lembre-se assim, se tiver com dificuldade, não estiver entendendo, se estiver fácil demais, está parecendo que está complicando, pare e pergunta. Beleza? Então tá, atributo determinante. O que significa determinante? Eu estou determinante a conseguir um prêmio Nobel da Paz. O que significa essa frase? Eu quero o Nobel da Paz. Eu que, né? Então eu estou fazendo uma afirmação, você não concorda?
Olha aqui. Um atributo determinante é um atributo que ele vai fazer o quê? Ele vai distinguir uma ocorrência da outra, ou seja, é aquele atributo que manda na parada toda. É ele que vai ser o identificador de cada linha de dados que eu tenho para aquele atributo, para aquela entidade. A composição de todos os atributos me dá uma informação de um determinado funcionário. Vamos supor que eu pegue lá o João. Qual é o CPF do João? O CPF do João é o 30, 30, 30, 30, 30. Qual é o nome? João. Qual é a data de contratação dele? 11/9/2020. Quanto tempo de serviço? 1 dia. Qual é o telefone de contato? 43 99 99 99 99. Todas essas informações se referem ao João ou se referem a um outro funcionário? Se refere ao João. Ao João. Então, quer dizer, toda essa composição de dados traz uma informação, que é uma informação específica do funcionário João, aonde eu tenho os dados. Beleza? Beleza. Pergunta, eu posso ter mais de um CPF com o mesmo número? Não. Professor, se o senhor for lá na 25 de março, lá o senhor consegue comprar um CPF com o mesmo número, né? Você consegue. Não, legalmente falando, a gente não consegue. Você... Professor, eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. É na internet do professor mesmo. Tá cortando bastante. Acho que deu uma travada. Acontece, né? Épocas de pandemia. É, O professor tá ouvindo? Há uma... Tô ouvindo. É, caiu aqui para todo mundo. A gente parou lá na duplicidade do CPF. Tá, deixa eu só ver como é que tá aqui na internet. Se tá tendo algum lagzinho aqui, só um minuto. Tô com um ping de 4. Tá muito assim. Bom, vamos lá. Aquela coisa, eu já não consigo garantir 100% da eficiência da internet, né? Vamos lá. Ele está falando da duplicidade de CPF, é isso? Isso, perfeito. Isso, beleza. Então tá. Então, assim, não existe o mesmo CPF, a mesma numeração de CPF duas vezes, tá certo? Se eu tenho o CPF 030, eu só posso ter uma única vez. Então, esse CPF é destinado a uma pessoa. Então, ele identifica o quê? Quem é essa pessoa, concorda comigo? Sim. Sim, beleza, então. Então tá. Nesse caso, o atributo determinante, ele vai ser o identificador, tá certo? E a representação de um atributo determinante vai ser assim, ó. O atributo e ele grifado embaixo, tá certo? Quando eu faço essa representação, eu quero dizer o quê? Que CPF é o atributo determinante da entidade funcionário. Entenderam? Ô, professor, você diz isso porque, no caso, cada funcionário vai ter um CPF diferente, né? Aqui eu estou dando um exemplo de CPF, mas eu posso ter outros exemplos. Não significa que somente CPF vai ser um atributo determinante. De repente pode ser uma matrícula de um imóvel, pode ser matrícula de um funcionário, certo? A gente vai ter que verificar isso dentro daquilo que se pede, da problemática do que o nosso cliente está passando. Por exemplo, você vai ter uma entidade produtos, onde você vai ter diversos produtos, certo? Banana, melão, só um pouquinho, André. Banana, melão, abacate, o que é isso? São produtos de venda.
Qual que vai ser o atributo determinante dele? Ah, sei lá, eu vou colocar aqui um código. Então, o código do produto vai ser o atributo determinante. Entendeu, João? Entendi. Mas então, no caso, poderia ser nome também. Por exemplo, ali Já nesse não exemplo pode. aí. Já não pode. Quantos João você conhece? É verdade. Entendeu? Tem que ser alguma coisa que não se repita. A não ser que você só venda para um João na sua loja. Mas Né? tem sobrenome também, né? Mas mesmo assim, João da Silva, quantos João da Silva tem? Isso é nome e É, sobrenome. verdade. Né? Fala, André. Professor, e para representar eles, como está fazendo aqui, né, é obrigado a coloração diferente também ou só o Não. Aí foi sublinhado? colocado uma coloração só para mim fazer uma diferenciação aí em relação aos outros. Né? Ele pode ser igual. Até para ficar mais fácil para vocês, eu vou fazer uma piadinha aqui, que eu faço todo ano para os alunos, mas é uma piada tão boba. Mas é que ela é tão boba, mas tão boba que ela cola e acaba ajudando vocês bastante. Quem que... Deixa eu ver. Vamos ver. Mais ou menos quantos anos? Eu tenho 42. Quem é que tem mais de 20 anos, mais ou menos? 25 anos? Eu, 24. Beleza. Alguém aqui conhece aqueles desenhos japoneses tipo Changeman, essas coisas? Power Rangers? Sim, Jaspion. Vocês conhecem, né? Tá ligado, né? O que era aqueles desenhos? Tinha lá 5 carinha, né? O mais legal era o Changeman, que é antigo, né? Esse Power Rangers é mais novo. Mas, por exemplo, quem assistiu o Changeman lá na minha época, por exemplo, eu assistia bastante quando era moleque. Tinha lá 5 heróis. 5 japonesinhos que era escolhido, né? Tinha quais? Tinha a rosa, que era mulher, amarelo, que em alguns personagens era mulher e outros era homem, né? Mas também era mulher. O azul, o preto e o Vermelho? Vermelho. E o vermelho. Beleza. Aí, quando o monstro morria e ele virava um monstro grandão, o que acontecia? Eles chamavam o Zord, não era? O Megazord lá? O robôzão gigante para lutar contra o monstro? Não fazia isso? Aí eles juntavam as espadas, o negócio deles lá e chamavam. Aí, por exemplo, o amarelo ia no pé, o rosa ia no pé, o vermelho, o branco, o azul e o preto formavam as mãos e os troncos junto com o rosa e com o amarelo. E o vermelho era o quê? Cabeça. A cabeça. Quem pilotava o Megazord? O vermelho, porque os outros controlavam o pé e a mão. Então, quem mandava na birosca toda lá? Vermelho. O vermelho. Então, eu brinco com os meus alunos assim. Pensa que isso aqui é o Ranger vermelho, é o Changeman vermelho, né? Que de todos os 5 Rangers, ó, né? Dos todos os 5 Changeman, o vermelho sempre é o que vai mandar. Beleza? É uma associação bem simples, mas é essa associação que vocês vão ter que fazer para distinguir de atributo composto e atributo multivalorado. Beleza? Vamos recapitular. Atributo é característica de uma entidade. Temos alguns tipos de atributos. Quais são? Composto, multivalorado e determinante. Composto é quando o meu atributo é composto por outras características que levam a ele. Como, por exemplo, nome, né? Prenome, nome do mês, sobrenome. Ou logradouro, que é o quê? Tipo de logradouro, nome do logradouro, número do logradouro, que é a rua, tá? Tranquilo? Multivalorado é quando eu tenho mais de uma característica para o mesmo... para a mesma informação, tá certo? Por exemplo, João tem 2 números de telefone para contato. Quantos números de telefone João tem? 2.
Se é mais de um para a gente em banco de dados, é N. N. Beleza? Então, João não tem telefone de contato, mas pode adicionar mais de um telefone de contato. Obrigatório ou opcional? Opcional. Opcional, né? Agora, se ele tiver, quantos que ele pode ter? N. Tá certo? E por último, o atributo determinante, que é aquele atributo que vai distinguir todos os dados relacionados, quer dizer, a informação dentro da entidade. É o nosso Ranger vermelho, né? Fala, João. Só reforça aí, eu não entendi o composto. São vários? Isso. O atributo composto é aquele atributo que ele é uma característica que é composta por outras características. Tipo nome, aí tem primeiro nome, segundo nome. Nome, sobrenome do meio e sobrenome. Tá. Certo? Beleza. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então vamos lá. Beleza. Então tá, tranquilo. Só que pode acontecer uma anormalidade também, que é o atributo no relacionamento. Isso não é um tipo de atributo, tá? É uma anormalidade que pode acontecer. Por quê? Porque é uma característica que só vai existir se ocorrer o quê? O relacionamento entre as entidades. Tá certo? Só vai acontecer isso, só vai acontecer se houver relacionamento entre as entidades. Como aqui, por exemplo, ó, eu tenho funcionário que tem uma característica, número de chapa e nome. Esse funcionário está alocado em departamento, tá certo? Só que esse funcionário ele recebe um salário. Prestem bem atenção. Quando um funcionário recebe um salário, é porque ele está ativo e está trabalhando em algum lugar. Concordam comigo? Sim. Sim. Beleza. Então, imagina assim, ó. O funcionário A, ele foi demitido da empresa, tá certo? Se ele foi demitido da empresa, os dados dele serão apagados do banco de dados? Pensem bem. Eu acho que não, né? Por quê? Tem que ter o registro, né, dos dados do funcionário. Mesmo que ele tenha sido demitido. Até porque se ele for demitido, por exemplo, no meio do ano de 2020, em 2021 a empresa é obrigada a mandar um informativo de rendimento dele, relativo ao período que ele trabalhou, concorda comigo? E se por um acaso, num futuro próximo, ele entrar com uma ação trabalhista contra a empresa tem que ter todos os dados desse funcionário lá dentro, tá certo? Então, o dado em um banco de dados a gente não apaga, tá? A gente faz uma exclusão chamada exclusão lógica. Pode apagar? Pode apagar. É interessante? Depende do dado. Se for um log, que é uma coisa mais só para controle interno, beleza, pode apagar. Agora, se é dado, por exemplo, dados de funcionários, de compra, essas coisas, é mais interessante manter essa informação por um bom período, tá? Agora, por que eu não posso colocar uma característica chamada salário em funcionário? Porque o salário só vai existir quando o funcionário estiver alocado em um departamento. Por isso que é um atributo no relacionamento. E vamos supor que toda vez que esse funcionário receber um aumento, eu quero manter essa informação. Então é por isso que eu não posso colocar salário em funcionário, porque senão eu vou gerar uma redundância de dados, fazer uma atualização, eu não vou ter histórico, e eu não posso colocar em departamento. Tá certo? Nenhum dos dois. Por quê? Porque é uma característica que só vai existir se houver o relacionamento entre as duas entidades.
Até aqui. Tranquilo? Eu acho que sim. Então vamos lá. Beleza. Próximo ponto. Grau de relacionamento. O que é isso? É a quantidade de entidades que pode estar associadas uma a outra entidade. Então nós vamos ter alguns tipos de grau de relacionamento, tá? O primeiro grau de relacionamento que a gente vai ter aqui é o binário. O que significa? É um relacionamento que vai acontecer entre duas entidades distintas ou não. O que significa a palavra distintas? São diferentes. Agora, quando ele fala que é distinta ou não, o que significa isso? Significa que eu posso ter um relacionamento com a minha própria entidade. Uma entidade se relacionar com ela mesma. É o famoso autorrelacionamento. Certo? Aqui tem alguns exemplos para vocês de grau de relacionamento. Isso é um autorrelacionamento. Isso é um relacionamento binário entre duas entidades. Por que o autorrelacionamento é considerado um grau de relacionamento binário? É porque, por exemplo, eu posso ter aqui funcionário gerencia funcionário. Tá certo? Um gerente gerencia vários funcionários. Um funcionário é gerenciado por um único gerente. Funcionário e gerente são pessoas diferentes para a empresa? Não, todos são funcionários. O que um tem diferente do outro é o cargo. Para fazer essa representação, eu não preciso ter duas entidades, uma gerente e uma funcionário. Eu posso ter somente uma entidade e eu faço um relacionamento com ela mesma, dando essa ação como verdadeira. Outro grau de relacionamento é o enário. O que significa? É quando eu tenho um relacionamento entre mais de duas entidades distintas. Professor, não posso fazer um autorrelacionamento do tipo enário? Não tem como. Entendeu? Autorrelacionamento é um relacionamento do tipo binário com a entidade mesma. É ela com ela mesma. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho material que é fornecido por um projeto, que é fornecido para um projeto, que tem um fornecedor. Então, eu tenho material que é para projeto, fornecedor que fornece para projeto e fornecedor que fornece material. Então, eu tenho um relacionamento do tipo enário ou ternário, que são três pessoas aqui no caso, que as três conversam entre si. Quando eu tenho três entidades que conversam entre si e têm a mesma cardinalidade, eu tenho um grau de relacionamento do tipo enário. Como a gente falou do autorrelacionamento, o autorrelacionamento ele deve se definir o papel da entidade no relacionamento próximo à indicação da cardinalidade. O que significa isso? Lembra que eu falei que um funcionário ele gerencia vários subordinados? E que um subordinado é gerenciado por um único gerente? Quando eu tenho um autorrelacionamento, eu preciso representar essa ação que é feita de acordo com a leitura. Quando eu faço a leitura nesse sentido aqui, eu estou falando que um funcionário gerencia muitos subordinados. Eu estou lendo nesse sentido. Então, a minha ação termina aqui. Então, a minha cardinalidade vem para esse lado. O que eu faço? Eu coloco um indicativo do que é esse relacionamento. É um relacionamento subordinado. Agora, quando eu quero falar de gerente, que eu leio um funcionário, é gerenciado por um único gerente. Essa é a cardinalidade específica de gerente e eu coloco um indicativo dizendo que estou falando de um relacionamento entre subordinado e gerente. Tá certo?
Observação prática, muito pouco usado isso em banco de dados, tá? Dificilmente a gente faz um autorrelacionamento. Tranquilo? Porque sempre é uma dor de cabeça que a gente tem em fazer isso. Tá certo, pessoal? Dá um sinal de vida aí, por favor. Professor, o senhor disse que é muito difícil. Existe um outro jeito que eu faço, então, esse relacionamento entre eu ser gerente e eu também ser funcionário no banco de dados? Tem, você cria uma tabela à parte, uma tabela de gerência. Entendeu? Entendi. Os funcionários vão estar sempre, independente que o funcionário é gerente ou não, ele vai estar sempre na entidade funcionário. Aí você pode criar uma outra tabela chamada tabela, sei lá, gerência, né? E aí você indica para quem é gerente de quem. Perfeito. Dá para fazer isso nessa tabela só, né? Como? Você colocar 2 atributos a mais ali em funcionário. Um é tipo de funcionário e o outro é gerente, certo? Sendo tipo de funcionário obrigatório e somente e máximo 1, né? 1 e 1, e tipo de funcionário e gerente, no caso, né? Quem gerencia a pessoa, sendo opcional, tá certo? Aí vamos supor, deixa eu pegar aqui um Excel para ficar mais simples para explicar. Então eu tenho aqui, ó, matrícula, funcionário, tipo funcionário e gerente funcionário, certo? Isso aqui são como se fossem as coluninhas aqui da minha tabela. Então, matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Vou colocar no meio para ficar mais fácil, né? Tipo de funcionário: gerente, subordinado, subordinados, subordinado, subordinado, gerente, subordinado, subordinado. Beleza? Quem que é o gerente desse funcionário? Não tem. Então ele é nulo. Por quê? Porque ele é gerente. Agora, desse aqui, quem que é? É o 1, é o 1, é o 1, é o 2. É o 2 não. É o 6. É o 6 e é o 6. Tá vendo? Então aqui eu falo o quê? Qual é a matrícula do gerente? Pode colocar aqui melhor. Matrícula gerente. Então aqui eu falo, toda vez que ele for gerente, isso aqui vai ser nulo. Tá? Por quê? Porque não tem ninguém que gerencia ele. Mas quando ele for subalterno, vai ter um cara que é gerente dele. Beleza? É isso que pode fazer. Nessa maneira aqui. Beleza. Já o relacionamento ternário, ele é diferente. Lembra que eu falei? É quando todos eles se conversam e a cardinalidade máxima de todos são a mesma. Olha aqui, ó. O fornecedor fornece para o projeto. O fornecedor fornece para o projeto. O projeto usa material. O projeto usa material. O fornecedor vende material. O fornecedor vende material. O fornecedor fornece para N projetos e um projeto pode ter N fornecedores. Um fornecedor vende diversos materiais e um material pode ser vendido por diversos fornecedores. Um material é usado em diversos projetos e um projeto usa vários materiais. Quando eu tenho essa situação aqui, onde todos se conversam entre si e a cardinalidade máxima deles são idênticas, eu tenho um relacionamento ternário. Então eu posso substituir os 3 relacionamentos meus por um único relacionamento. Tá certo? Olha lá. Eu posso substituir os 3 por um único relacionamento.
Fornecedor fornece para projeto. Projeto é fornecido por fornecedor. Fornecedor fornece material. Material é vendido por fornecedor. Projeto usa material. Material pode estar em vários projetos. Tranquilo? Até a gente fez uma adaptação aqui, colocou um atributo quantidade na indicação de fornecedor fornece material e projeto usa material. Tá certo? É uma característica que só vai existir quando isso aqui existir ou quando isso aqui existir. Tá? Isso aqui não interfere naquele atributo. Tá certo? Olha lá. Para se aplicar a cardinalidade, a gente considera a ocorrência de um par de entidades, certo? Então, o que eu tenho como regra? Se está todo mundo como N aqui, é todo mundo igual, eu posso fazer. Então, a cardinalidade máxima de todos eles será a mesma. N para todos. Tá certo? Tranquilo? Ô, professor. Então, tipo, se tivesse um caso aí que ele só pudesse vender uma certa quantidade de material, aí teria que fazer aquela outra forma lá, né? Uma certa quantidade, não, João. Lembra? Ah, não, verdade. Se Aí vender é N mais pelo de T. um, é N. Tá certo? Agora, vamos supor, o fornecedor pode fornecer para um único projeto. Tá? Aqui, então, é N. N aqui é 1. Aqui atrás, vamos pegar aqui, certo? Aqui é N, assim tudo, e aqui é 1. Imagina que aqui é 1. Desse jeito, eu não conseguiria fazer. Por que eu não conseguiria fazer? Porque eu vou ter uma divergência. Se aqui é 1, ó, aqui é 1, não é mais N, beleza? Fornecedor pode fornecer para um único projeto, mas um projeto pode receber de diversos fornecedores. Nesse caso, eu não vou conseguir fazer essa junção de todos iguaizinhos, tá certo? Eu não vou conseguir. Meio que você simplifica, né? Quando é tudo igual. Quando é tudo igual, eu simplifico. Aí dessa Eu forma não teria elimino como. esse monte de coisa que eu tenho aqui e substituo por uma só, tá? É mais simples aqui, mas na hora da gente montar as tabelas, a gente vai ver que vai ter mais tabelas envolvidas nesse jogo todo aí. Tá certo? Certo. Então tá bom. Vamos lá. Beleza. Então a gente tem um relacionamento ternário que a gente aprendeu aqui certinho. Vamos aprender a fazer uma leitura do DER. Como que a gente lê um diagrama de entidade de relacionamento? Certo? A gente lê da seguinte maneira, ó. O instrutor ministra nenhuma ou várias aulas. O instrutor tem nome e telefone. A aula deve ser ministrada somente por um instrutor. A aula tem data e horário. Macete, o que a gente faz? A gente começa a fazer o quê? Primeiro de tudo, a gente vai grifar as coisas, tá? Então começa primeiro de tudo grifando o quê? Quem são as entidades? Olha aqui, ó. Instrutor é uma entidade e aula é outra entidade. Por quê? Instrutor é o objeto que eu quero manter informação. E aula é outro objeto que eu quero manter informação. Tá certo? Então, ele ministra nenhuma ou várias aulas. Nesse caso aqui, quando ele fala que não é nenhuma ou várias aulas, eu estou falando o quê? Que existe um relacionamento entre os dois e que eu já sei aqui a cardinalidade mínima e máxima entre instrutor e aula. Nessa frase, eu consigo tirar mais alguma informação? Consigo. Qual? Essa daqui, ó. Ministrar. Por quê? Isso aqui é a ação que o instrutor está fazendo em aula. Então, eu tenho nessa primeira linha uma entidade, um relacionamento, outra entidade e uma cardinalidade que é neste sentido aqui, ó. Esse ficou bem legal. Vai essa cardinalidade para quem? Para a aula. Por quê? Eu estou falando da ação que o instrutor está fazendo em aula. O instrutor tem um instrutor, ele pode ministrar nenhumas ou várias aulas. Na linha de baixo, instrutor é a nossa
Vamos já grifar todas as entidades aqui. Ó. Aula, instrutor, aula de novo, beleza? Então tá, o instrutor, que é uma entidade que a gente já conhece, tem telefone e nome. Então, nome e telefone são características. Deixa eu apagar isso aqui para ficar de outra cor, para não ficar igual. Vamos grifar. O nome e o telefone são características de quem? De quem? Do instrutor. Do instrutor. Muito bem. Então, a gente tem aqui 2 atributos referentes a instrutor. A aula deve ser ministrada... Ministrada é o que mesmo? Relacionamento. É o relacionamento. Opa. Vou pegar aqui e fazer certinho. Ministrada é um relacionamento, certo? Somente por um instrutor. Olha aqui, ó. Um instrutor. Esse somente que está aqui está dando o que? Um sentido de único, exclusivo. Então, aqui eu consigo dizer que a aula ela é ministrada por somente um. Então, eu já tenho a minha cardinalidade máxima e mínima. Outro, a aula tem data e horário. O que significa isso? Data e horário é característica de aula. Vamos contemplar isso naquele diagrama que está ali em cima? Vamos lá. O instrutor ministra nenhuma ou várias aulas. O instrutor ministra nenhuma ou várias aulas. Fala, André. Professor, ali no terceiro, a aula deve, aquele deve também é uma cardinalidade, porque fala que precisa ter um. Ou não? Não, porque deve ser. Então, que ele pode ou não. Tá vendo? Ele dá um sentido de não exclusivo. Mas aí ele faz uma afirmação aqui, ó. A aula deve ser ministrada somente por um instrutor. Então, é por isso que eu falei assim na primeira aula. Lembra daquela análise sintática, daquelas coisas que a gente fazia? Antes da gente determinar qualquer coisa, a gente tem que ler a frase mais de uma vez para saber o que ela quer dizer. Tá certo? Então, nesse caso, por que eu desprezei o deve ser? Porque o deve ser ali não me deu nenhuma ação entre ministrar pelo instrutor. Tá certo? Não deu uma ação ou não deu um quantitativo entre a aula e o instrutor. Ele não dá uma característica quantitativa. Agora, somente por um, eu tenho uma característica quantitativa. Tá certo? É que me veio uma dúvida se em vez de deve ser fosse pode ser ministrada. Para mim não pode ser ministrada por um instrutor. Agora, vamos analisar. Se fosse a frase assim, ó, a aula pode ser ministrada por um instrutor. Aí, beleza. 0 ou 1. É opcional. Agora, vê se a frase vai ter sentido nessa que eu vou falar para você. A aula pode ser ministrada somente por um instrutor. Não muda o sentido? Isso mesmo. Entendeu? Não muda o sentido? Já não dá um sentido assim que tem que ser? Por isso que a gente não pode analisar toda a palavra. A gente tem que analisar a frase inteira primeiro. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Crítica. Telefone. A aula deve ser ministrada somente por um instrutor exclusivo. A aula é ministrada somente por um, mínimo e máximo, obrigatório, e quando tiver só pode ser um. A aula tem data e horário. A aula tem data e horário. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, vamos lá. Tranquilo. Já que está tranquilo, vamos brincar então de fazer um diagraminha. Beleza? Esse aqui é para os senhores fazer. Vou dar aí uns 15 minutinhos para os senhores fazer. Tá bom? E a gente já volta. Enquanto isso, eu vou pegar um pouco mais de água ali, tá? Só um minutinho. Pô, alguém mais aí da sala teve problema com aquele programa lá, mano? Que ele passou? Tipo, do programa fechar? Ou ele crachar enquanto vocês fazem o negócio? O BR modelo? É ele mesmo. Tive nenhum problema não. Pelo menos o meu tá tranquilo. Quando eu baixei, eu não consegui abrir ele, não sei por quê. Aí eu tive que baixar um instalador. Ah, pode crer. O meu, quando eu vou salvar, ele cracha o programa. Tenta trocar de Ah, versão. Então, pensei nisso mesmo. Vou ver se eu troco de versão. no meu eu me ferrei, velho. Tava fazendo aquela da biblioteca lá. Aí tava ficando um diagrama enorme. Selecionei tudo pra arrastar, eu arrastei, ele crashou. O meu Pedi foi isso aí logo também. save. Falei, filha da mãe. Falar pra ele ver se ele corrige no final da aula aí, pra nós ver se tá certo. Ah, eu fiz ontem, eu nem terminei esse da biblioteca. Falei, ah, não, velho. Sacanagem, né? Estamos de volta aí. Qualquer coisa é só perguntar. No BR modelo para adicionar, vamos dizer assim, aquelas características, é no atributo? Isso. Aqui, ó. Beleza. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é uma entidade, certo? Não se esqueçam de já determinarem se é um atributo composto, se é multivalorado, se é determinante, tá? Então, se for um atributo comum, só vim aqui, coloco o atributo, né? Coloco o nome dele, sei lá, CPF. Se eu quero falar que ele é identificador, você vem aqui, ó, sim. Beleza? Ele já vai achurar, tá? Vamos tirar aqui e colocar sim. Não. Se eu falar que ele é composto, aí eu tenho que explicar aqui, eu venho aqui, atributo, composto. Pau, clica aqui. Então ele vai colocar o atributo pai e os filhos, certo? E se ele for um atributo multivalorado, a mesma coisa, porque ele vai trazer aqui a cardinalidade dele. Um ou N, tá vendo que ele faz automático isso? Ele não muda, porque não existe um atributo multivalorado assim, de outra maneira, entendeu? Já traz no automático, tá? Tranquilo, pessoal? E aí eu posso mudar aqui a minha cardinalidade, se é opcional ou não, tá bom? Vou botar lá.
E aí, pessoal, tá saindo? Tá indo, professor. Professor, Pode falar. ali no multivalorado eu tô com a dificuldade para aparecer o outro. Fui lá e Vamos lá. O que está com dificuldade? ali no telefone comercial e fax eu acredito que seja multivalorado, né? Aí eu não consigo aparecer dois. Eu coloquei lá a quantidade 2, mas não sei o que eu tô errando. Mas a quantidade não é 2, é N. Mais de um é quanto? É N, mas N. assim, eu não consigo aparecer os. Ele não aparece. Ele fica Ah, assim. Ó. entendi. Deixa eu colocar aqui para você ver. Ele fica dessa maneira aqui, ó. Aparece dois atributinhos aqui. Não vai aparecer ele, a pátria inteira. Ele vai ficar com esse indicativo aqui, que é o indicativo de multivalorado. Entendi. E daí eu tenho que criar outro pro fax, então? Não. Se você Só falou que telefone é comercial e um fax é para um único atributo, é um único atributo. Tá, beleza. É o atributo telefone, que pode ser comercial ou fax. Ele pode ter mais de um valor. Tá? Entendi. Então,
Professor, o nome seria composto, né? O atributo. Ou não teria como? Não, não É. tem como. Não, Não, né? não. Ele tem que, por exemplo, exemplificar, certo? Vamos supor. O nome que é formado por tal, ele tem que dar um sentido para você. Você não pode simplesmente sugerir isso, entendeu? Entendi.
Podemos corrigir? Sim. Bora. Vamos lá. Bora lá. Vamos dar uma leitura aqui, então. Administradora de condomínios. A administradora possui um CNPJ, um nome fantasia, uma razão social, um endereço para a correspondência, um telefone comercial e um fax. Então, a gente tem aqui a administradora, que vai ser a nossa entidade, e tudo isso aqui são as demais características relativas a ela, tá certo? Então, bora lá. Vamos aqui. A administradora administra condomínios. Ó, então eu tenho uma ação de administradora com condomínios. Tenho duas entidades aqui. Tá certo? Os condomínios formados por unidades condominais, os seus lotes, os quais são numerados, outra entidade, numerados, e seus tamanhos são definidos em metros quadrados. Números e metros quadrados de tamanho são características. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Os condomínios possuem nome e endereço. Cada unidade condominal é de propriedade de uma ou mais pessoas, outra entidade aqui, sendo que cada pessoa pode possuir diversas unidades. Cada unidade pode estar alugada para, no máximo, uma pessoa, sendo que cada pessoa pode alugar diversas unidades. A pessoa informa seu nome, CPF e telefone para contato para os devidos registros. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vou fazer uma trocação de página aqui. A administradora, então, temos a primeira entidade, que é a entidade administradora, certo? Ela possui CNPJ. Primeiro a gente coloca todos os atributos. CNPJ, nome fantasia, razão social, endereço para correspondência, que é um endereço, e um telefone, pode ser comercial e um fax. Então ele tem dois telefones. Nesse caso, teve algumas pessoas que tratou isso como um atributo multivalorado. Pode ser, mas seria mais um atributo multivalorado se ele tivesse aqui, podendo ter mais de um telefone comercial ou não. Se ele desse um sentido de quantidade, porque ele está falando que há duas espécies diferentes, o telefone comercial e um fax. Tá certo? Então, você pode representar pelo atributo multivalorado, mas eu vou representar ele como telefone comercial, porque ele falou que só vai ter um, e fax. Tá certo? Vamos lá. PJ, Professor, nome fantasia. Pode falar no que eu estou escutando. qual atributo você colocou para telefone e para fax? Normal. Pro CNPJ também, professor? Mas como assim, que tipo de atributo? Eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Não No existe caso tipo. de ser identificador, eu acho que ele quis dizer. Não, mas eu não cheguei nisso ainda. Eu só coloquei os atributos. Agora que eu vou falar o que eles são. Tá certo? Beleza? Era isso a pergunta? Era sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Professor, tem como dar um zoom? Tem como dar um zoom. Melhorou?
Melhorou. Obrigado. Então tá, vamos lá. Desses atributos que estão aqui, qual é o mais relevante para ser um atributo determinante? CNPJ? CNPJ, tá? Então você pode clicar aqui e vir aqui e mudar para identificador, ou fazer isso aqui, ó. Duplo clique, beleza? Nessa leitura aqui, eu não identifiquei atributo composto, então vamos para cá. A administradora administra condomínios formados por lotes, os quais são numerados e seus tamanhos são definidos em metros quadrados. Numerado e tamanho é de lote. Administrador e condomínio, nova entidade, lote, nova entidade. Tenho mais duas entidades. Então, vamos lá. Entidade. Condomínio. E a entidade. Beleza? Vamos voltar aqui. A administradora administra... Ih, caramba, esqueci. Administra condomínio. A ação de administrador em relação a condomínio. Então, eu vou ligar os dois. E aí eu coloco aqui administra. Beleza? Olha lá que eu fiz. A administradora administra condomínio. Vamos deixar a cardinalidade por último, tá bom? Não vamos se preocupar com isso agora. Vamos lá. Condomínios são formados por unidades condominais. Bora lá. Condomínio e... Oh, caramba. Condomínio e as unidades condominais, que são os lotes. Tá certo? Então, esses dois aqui têm relacionamento. Beleza? Até aqui, tranquilo? Então, aqui a gente vai chamar de formado. Condomínio formado por lote. Os lotes, eles são numerados e têm os seus tamanhos definidos em metros quadrados. Então, eu tenho dois atributos. Atributo 1 e atributo 2. No atributo 1, eu tenho número. E no atributo 2, eu tenho tamanho. Beleza? Desses dois, para lote, qual é o mais relevante para ser atributo determinante? Número. Beleza? Então, tá tomando cria aqui nosso diagrama. Os condomínios, que a gente já sabe, possuem nome e endereço. Então, eu tenho característica de condomínio. Vamos lá. Condomínio aqui. Essa é a parte que é fogo, né? E esse aqui. Ele tem nome. E tem também endereço. Tá aqui, ó. Nome. Endereço. Dos dois, para condomínio, qual é o que tem mais relevância? Nome. O microfone está aberto? Tá aberto. Beleza, vamos lá. Deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu acho que eu estou perdendo latência. Tranquilo.
Ô, professor, todo vai ter pelo menos um atributo identificador? Sim, Ah, pelo entendi. menos um. Tá bom? Ok. Então aqui já foi. Cada lote é de propriedade de uma ou mais pessoas. Certo? Então eu tenho aqui uma entidade chamada pessoas. Aqui. Beleza? Pessoas. E eu tenho um sentido que eu estou falando o quê? De propriedade, é um sentido de posse. Então tem um relacionamento entre lote e pessoa. Então, vamos lá. Só ligar aqui antes. Pessoa e lote. E aqui é proprietário. Eu não esqueci que eu tenho que aumentar não. Aqui só para mim fazer antes é melhor eu fazer assim do que ir aumentar depois, tá? Então tá aqui. Proprietário. Beleza? Tranquilo? Agora Tranquilo. prestem bem atenção. Cada unidade pode estar alugada para, no máximo, uma pessoa ou para outra ação que tem entre unidade e pessoa, sendo que cada pessoa pode alugar diversas unidades. Então, eu tenho uma ação que é a ação de proprietário aqui. O que eu tenho que fazer? Uma nova ação para o sentido de locação. Tá certo? Locação. Beleza? Então, tá lá. Tranquilo isso aqui? Uma eu falei de sentido de propriedade, outra no sentido de locação. Não consigo colocar tudo em uma só, devido às cardinalidades que a gente vai estar trabalhando. Deixa eu ver aqui o que fala. Tá faltando. Lote está aqui, beleza. A pessoa informa seu nome, CPF, telefone e telefone para contato, para os devidos registros. Então, temos 3 atributos. F, nome, telefone. Beleza? Então, ficou assim. Dos 3, qual tem mais relevância para ser um atributo determinante? CPF. CPF. Muito bem. Agora, vamos dar uma olhada aqui para ver a questão das cardinalidades. Nessa Professor, e primeira, pode ser mais que um? Tipo o CPF e o telefone? pode. Ah, sim. Nessa primeira parte, a gente não vai, só tem informação sobre a administradora, mas na segunda a gente já consegue extrair alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento de administrador administra condomínio, certo? Então vamos lá. Uma administradora, ela pode administrar quantos condomínios? Vários? Vários. E ela pode administrar nenhum condomínio? Pode. Pode. Não, senão ela não é administradora. Eu vou formar uma empresa que administra condomínio, não vou administrar ninguém. Tá falindo. Hã? Tá falindo. Não, a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que pensar na lógica correta. Qual que é a lógica correta? Administra um ou mais condomínio. Sim, se eu criei uma empresa, ela está ativa, ela tem que administrar alguma coisa. Então, no mínimo 1 e no máximo N. Agora, um condomínio, ele pode ser administrado por quantas administradoras? Uma? Uma. E no mínimo? Uma também. Uma também. Vamos lá, então. Vem para cá. Então, eu tenho uma obrigatoriedade. Beleza? Tranquilo.
Vamos lá. Professor, aí nessa parte de ela precisa estar administrando um ou nenhum. Digamos que eu levanto, que eu crio um banco de dados enquanto ela não tem nenhum. Assim, tipo, acabou de fazer empresa, ou nem tem empresa ainda, eu estou montando um banco de dados para ele. Se eu coloco esse uma ou mais, não vai dar uma divergência, assim? Não. Você vai colocar esse. Quando você colocar esse, você vai ter que forçar o relacionamento entre os dois. Entendeu? Você pode colocar um. Tá certo? Mesmo que esse aqui não tenha. Aqui é uma representação conceitual. A representação prática, ela vai ser interpretada dessa maneira, só que assim, especificando de uma forma diferente. Entendeu? A gente só está dando o sentido de obrigatoriedade. Se a gente vai colocar, por exemplo, aqui eu vou avançar um pouco nessa situação. Aqui eu vou dizer se determinadas colunas da chave estrangeira vai ser nulo ou não nulo. Entendeu? Perfeito. Por exemplo, na hora que eu criar a tabela condomínio, eu vou colocar todos os dados. Aí vai ter uma coluna lá que vai ser a chave estrangeira que vem da chave primária da tabela administradora. Essa chave estrangeira, por ser obrigatória, tá certo? Ela vai ser nulo ou não nulo? Ela vai ser não nulo. Se ela fosse opcional, ela poderia ser nulo. Entendi. Entendeu? Bora lá. Os condomínios são formados por unidades condominais. Então, ele está dizendo que um condomínio é formado por mais de um lote. Beleza, N. Agora, existe condomínio sem lote nenhum? Não. Não. Então, no mínimo um, no máximo N. Agora, peguei um lote X. Quantos condomínios esse lote X pertence? Um. Então, ele é exclusivo. Tá certo? Beleza? Tá tomando forma, hein? Tá tomando forma. Agora vamos para a bronca. Essa aqui não, agora aqui. Cada unidade condominal é de propriedade de uma ou mais pessoas, sendo que cada pessoa pode possuir diversas unidades. Beleza. O lote pode ser de propriedade de várias pessoas, e no mínimo. Eu vou deixar com nenhuma. Por quê? Porque eu tenho uma outra relação que está aqui. E se eu tornar obrigatório, eu torno essa ou essa ligação errada. Tá certo? E ele fala aqui também, sendo que cada pessoa pode possuir diversas unidades. Veja bem. Eu tenho aqui o Marcelo. O Marcelo é uma pessoa que ele é proprietário de um lote. Beleza? Beleza. Imagina que o Marcelo vendeu esse lote para o João. Quem é o novo proprietário? O João. Só que o Marcelo alugou um novo lote. O Marcelo deixou de ser proprietário e virou um locatário. Se eu falo que esse relacionamento que está aqui é um, eu torno obrigatório que toda pessoa tem que ter um lote e toda pessoa tem que alugar um lote. Tá certo? E não é essa a intenção que a gente quer. Tranquilo? Tranquilo. Então toda relação aí vai ser 0 e N aí, nesse caso. Nesse caso aqui sim, porque eu tenho dois relacionamentos envolvendo duas entidades. Entendi. Vamos lá. Cada unidade pode estar alugada para, no máximo, uma pessoa, sendo que cada pessoa pode alugar diversas unidades. Sendo que uma unidade pode estar alugada para, no máximo, uma pessoa, e uma pessoa pode alugar diversas unidades. Tá? Só a título de informação, o restante é característica de pessoa. Está pronto o nosso diagrama. Totalmente funcional, beleza? Com as características que a gente precisa e as cardinalidades, tá certo?
Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer de conta que o telefone, aqui no caso, ele vai deixar de ser comercial ou fax e vai ser um telefone, certo? E aí você pode informar o que você quiser. Como que funcionaria? Nesse caso, eu tenho o atributo telefone, certo? E eu vou tornar ele multivalorado. Ele é multivalorado? Sim. Cardinalidade mínima 1, cardinalidade máxima N. Tá lá. Isso se a empresa tivesse mais de um telefone? No caso, assim, se a administradora ela tem mais de um telefone, ela tem um número de telefone comercial, um fax, um celular. Estou dando um sentido de colocar toda essa informação em um único atributo. Entendi. Tá certo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Há alguma dúvida? Ô, professor, você pode colocar naquela tela lá da parte escrita? Essa? Calma aí, é que ainda não apareceu pra mim. Pode estar com um delayzinho. Ah, agora apareceu. Professor, eu fiquei meio confuso porque errei aqui no BR modelo. O professor pode explicar por que a cardinalidade de pessoas e de lotes é no mínimo nenhuma e vários, por favor? Sim, posso. Lembra que eu comentei com vocês que eu tenho 2 relacionamentos lá? Um Sim, que dá sim. sentido a locatário e outro que dá sentido a proprietário, certo? Se eu forço... Eu posso entrar só no BR modelo um pouquinho? Se eu forçar que esse aqui é obrigatório, toda a pessoa tem que ter um lote como proprietário. E se eu forçar esse aqui como obrigatório, eu vou dizer que toda pessoa tem que locar pelo menos um lote. Mas eu posso ter pessoa que é só proprietário, como eu posso ter pessoa que é só locatário. Por isso que eu falo que é opcional a questão de locatário de lote e proprietário de lote. Tá certo? Ah, tá, entendi. Isso porque tem as duas relações, né? Se fosse só Exatamente. uma... Ah, entendi. Aí seria de outra maneira. Entendi. Dependeria muito do que o nosso diagrama ia falar. Tá certo? Deixa eu bater um print disso aqui para vocês estudarem depois. Estudem bem, porque o trabalho do segundo bimestre vai ser baseado só em cima disso, viu? Ô, professor, eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Por que um lote pode locar no máximo uma pessoa? Eu acabei de explicar isso. Não, pera. Pode ser no máximo uma pessoa? Ele está dizendo aqui, ó. Cada unidade pode estar alugada para, no máximo, uma pessoa. Ah, tá, não vi. Entendeu? Entendi. Desculpa. Tranquilo. Eu já vou postar para vocês aqui, no Arva. E os acessos esse AVA aí, tudo certo ou não? Tá de vez em quando, tá, às vezes não. Mais ou menos. É bem assim mesmo. Né? Aquelas coisas. Exercício. Não mudou muito, não. O que se pede? Administradora condomínios. Beleza? Nossa resolução agora. Resolução.
Então está aqui na aula 3, que é a aula de hoje. Já está lá. Beleza? Atributo é uma coisinha bem sossegado. Tá? Bem sossegado mesmo. Queria saber de vocês se ficou alguma dúvida em relação a isso aqui. Acredito que não, professor. É, por mim, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá bom. Deixa eu pegar mais uma coisinha aqui para a gente poder finalizar a nossa aula. Como a gente fez um bem complexo, eu vou deixar para vocês mais 2 para vocês fazerem. Beleza? No mesmo esquema. Tá? Então vamos lá. Aqui da clínica médica. Vamos colocar aqui, ó. Home, work, 1. Clínica. Fazer o MER com atributos e cardinalidade. Aqui. Eu vou colocar na seção de pós-aula para ficar mais fácil. E o outro, on work 2, biblioteca, MER com atributos e cardinalidade. Tan, 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 tan. Então, eu vou deixar para os senhores 2 exercícios, não precisa entregar, tá? Mas é bom a gente praticar isso, beleza? Por quê? Porque a tendência agora é a gente pegar todo esse conhecimento que a gente adquiriu até o presente momento e transformar ele e agregar mais valores em cima dele, tá certo? Certo. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Ô, professor. Por enquanto, não. Oi, pode falar. Tipo, quando a gente faz esse diagrama, né? Por exemplo, essas tarefas que o senhor deixa, né, pra gente treinar. Uhum. Aí, quando vai salvar, fora o print, não tem como ele ficar salvo assim o diagrama, sem ser tipo num bloco de notas, como Aqui, ó. ficou o meu? Arquivo salvar como, beleza? Aí você pode colocar aqui, por exemplo, ó, a aula, que dia que é hoje? 11/9/2020, beleza? Salvei. Vou fechar. Fechei o modelo atual. Se eu vier aqui abrir e vier aqui na área de trabalho, ele está aqui, ó. Ah. Tranquilo? Aham. É que eu Era fui isso, Sander? Isso. É que eu fui tentar salvar outro dia, né? Os exercícios da aula passada. Aí ficou um arquivo como um bloco de notas, sabe? É porque ele pode não... como o programa não é instalado, né? Ele não associa. Ó, se você ver o meu aqui, ó, deixa eu abrir aqui o meu na área de trabalho. Ele está como um arquivo que não tem associação nenhuma, tá certo? Você vê aqui, ó, propriedades, né, alterar, selecionar um aplicativo, mais aplicativos. Né? Onde que eu vou aqui, ó, procurar arquivos nesse PC? Aí eu vou ter que achar onde está o meu BR modelo. Onde que tá? Fontes, executável, esse cara aqui. Aplicar, ok. Se eu tentar abrir, ó, aí ele vai, entendeu? Achar aí. Tá certo? Ah, sim. Tranquilo? Entendi. Aham, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acredito que era só pra fazer, não era pra entregar, né? Não, a gente vai fazer e provavelmente na próxima aula eu resolva eles e peça para vocês compartilharem a tela comigo e me mostrarem o que vocês fizeram. Entendi. Tranquilo? No AVA em si, então não precisa entregar. Não. É um homework mesmo. Tá certo?
Mais alguma dúvida, alguém? Esse monte de alunos são poucos que falam. Se não, então eu vou finalizar a aula por hoje. Tá certo? Nós estamos com o conteúdo em dia, sem problema nenhum. Tá bom? Vamos conseguir cumprir todos os prazos. Tá certo, pessoal? Lembrando que qualquer coisa podem entrar em contato e até o dia 17 é a data maior para se entregar o trabalho. Eu não vou aceitar posterior a isso. Tá bom? Ô, professor, é para mandar junto dos dois arquivos lá um print com as unidades feitas, né? A unidade 1 feita. Isso, exatamente. Você abre o Word lá, assim, cola aqui dentro, aqui, ó, um print aqui, não sei o que, outro print. Aí você salva ele um arquivo, pega os dois, zipa e coloca lá no Ava. Fica melhor. Mas não aparece para você não que a gente fez tudo, professor? Tipo, para quem fez? Aparece, mas eu quero que faça isso. Ah, tá, beleza. É só as bolinhas preenchidas lá, ou precisa, tipo, aí no final, por exemplo, você faz... eu vou abrir um aqui qualquer. Quem que eu posso usar como exemplo aqui, para não ter problema? André. Vou pegar aqui uma atividade diagnóstica aqui, tá, André? Ó, 214 tentativas no seu grupo. Cadê o André? Esse aqui, né? Então, eu não sei como aparece para vocês. Para mim, aparece assim. Só que eu vou ter que olhar vários desse aqui. Então, para mim, não é interessante. A gente não tá vendo, professor. Opa, desculpa. Para mim, aparece assim, ó. Tá vendo? Só que eu vou ter que olhar um por um disso aqui. Se vocês mandarem, pode mandar, tipo... Deixa eu ver como é que isso aparece aqui para mim. Não. De qualquer maneira aqui, ó. Comprove que você tenha feito os 3 para mim, tá certo? Aquelas bolinhas ali em cima do lado superior esquerdo, elas ficam preenchidas quando a gente, tipo, termina tudo a unidade, né? Pode ser, não tem problema. Acho que eu acho mais fácil. Um print só já pega tudo. Tudo bem, não tem problema não. Tá certo? Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom, pessoal. Tenham uma boa noite. Tá? Tudo de bom. Agora não tem como sair mesmo, porque o prefeito mandou fechar até os barzinhos. Né? E lei seca geral. Tá bom? Certo. Vai todo mundo pra Cambé. Todo mundo pra Cambé, exatamente. Cambé e Biporã, né? Partiu Cambé. Falou, pessoal. Tudo de bom pra vocês, viu? Valeu, boa noite. Falou, boa noite. Tchau, tchau. Bom final de semana.